Lucro até que é sanidade, mas caixa é sempre rei nas operações. Uma coisa eu posso te falar com certeza, isso aqui não é um assunto que eu queria trazer aqui hoje não, viu? Na realidade, é um assunto que eu nem queria trazer aqui no canal, mas é um assunto extremamente importante. Um assunto que pode fazer a diferença tanto na vida das empresas quanto na vida de milhares de pessoas que dependem do seu trabalho para sobreviver. Faz anos que eu trabalho com consultoria, mais de 10 anos, e eu já vi muito empresário que gira a operação dele em cima de captação de terceiros. Isso não é um problema, desde que seja bem planejado, desde que exista uma estratégia para isso. Mas na maioria das vezes, não existe. Na maioria das vezes eu vejo empresários que vão girando uma bola de neve ali em empréstimos até aquilo travar, a operação ter que ser encerrada, e aí ele vai tentar partir para uma outra operação, para uma outra análise, e vai acontecer a mesma coisa de novo, de novo e de novo. Alguns acabam acertando um veio e criam um negócio que, mesmo que não tenha gestão financeira eficiente, tem capacidade de crescimento, porque gera muito caixa. Outros eu acabo vendo desistir dessa ideia de ser empreendedor. E isso não é necessário. O que é necessário é olhar de forma clara, consciente e não menosprezar a importância da sua gestão financeira. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque essa semana eu estava conversando com alguns consultores, explicando alguns cenários que eu já vi, e eu lembrei de várias cenas, de várias empresas que fizeram isso, que acabaram menosprezando o financeiro e não conseguiram chegar a um resultado, a perpetuar o negócio por falhas amadoras, quando o assunto é análise financeira, quando o assunto é análise numérica da viabilidade da operação. E aí, para tentar ilustrar isso, eu preparei um material aqui, pelo menos mentalmente, algumas realidades que aconteceram comigo, para tentar mostrar a importância da gestão financeira, do planejamento disso, do planejamento estratégico, da visão do planejamento estratégico dentro da gestão financeira, e também apresentar para vocês alguns cenários onde é viável e onde não é viável essa captação de terceiros. Então, sem mais delongas, vamos falar aqui um pouco, infelizmente nesse caso aqui, de um assunto não tão agradável, mas como sempre, planejamento, gestão e muita contabilidade estratégica. O que acontece? Eu tive uma vez uma operação aqui dentro da ProEstado. Era uma operação que tinha uma receita bruta, vamos supor aqui, chutar números, em época de R$200 mil mês, receita bruta de R$200 mil mês, impostos, pagava ali em torno de, vamos colocar 20 mil mês, gerava uma receita líquida 180, depois pagava ali um CMV, uma despesa operacional, colocar um CMV ali de 40%, pagava uns 80 mil, uma despesa operacional de uns 10%, pagava uns 20 mil, sobrava aqui ainda 80 mil reais para a empresa gerenciar, tirava umas despesas administrativas, umas despesas financeiras, gerava aqui no final, vou colocar aqui os dois aqui, dava uns 40 mil, gerava ainda no final 40 mil de resultado bruto. O que foi feito? Entendendo ali que uma operação tinha um resultado de 20 mil, 40 mil, 30 mil por mês, o que foi feito? Foi aberta a operação 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e aí por diante. O único problema é que a 1 gerava 40 mil mês. A 2, no começo, gerava um prejuízo e gerava mais uma parcela de 30 mil mês, que era pago com o dinheiro da 2. Quando chegou a 3, ela também pagava uma parcela de 30 mil mês, porque foram abertas com dinheiro de terceiros. E aí, eu fui criando cada vez mais endividamento, sem aguardar que as operações anteriores amadurecessem. Porque se essa operação amadurece e deixa de gerar prejuízo, essa operação aqui poderia ser absorvida pela 1 e pela 2. Quando a 3 amadurecesse e parasse de gerar prejuízo, eu teria o lucro das duas primeiras e conseguiria abrir a quarta de forma muito mais estruturada e com muito mais fôlego. Porém, o empresário não tem paciência para isso. Muitas das vezes ele não acompanha isso no financeiro, não analisa. Ele quer abrir loja após loja, por quê? Ele está olhando para a métrica de vaidade, que é faturamento. E faturamento a gente sabe que é só vaidade. Lucro, até que é sanidade. Mas caixa é sempre rei nas operações. O único problema nesse cenário, que é o que eu quero mostrar para vocês de fato aqui, é o seguinte. Independente disso aqui, o que acontece? Como funciona um fluxo desse tipo de situação? Tem aqui o momento 1, e vamos colocar aqui eu tenho o momento 5, que é onde a operação está endividada. E aqui é o momento em que a operação está saudável. O que acontece? Eu estou nesse momento aqui, eu vou lá e falo, olha, eu preciso abrir uma loja ou uma unidade até esse momento aqui, que é, por exemplo, 6 meses depois. Nesse período, eu pego um empréstimo de, sei lá, 300 mil e começo a abrir a loja.
aqui eu começo a fazer as obras, porém é que as parcelas vão acontecer e vão ficar em cima daquela operação que é saudável. Eu fico aqui mais 3 meses, 4 meses nessa operação para conseguir fazer com que ela rode. E se eu decido aqui abrir uma segunda operação, uma terceira, né? Eu já gero mais 300 mil de endividamento. Só que aqui o que eu faço? Não, vou pegar 500, porque eu vou gerar um fluxo de caixa e eu aguento mais tempo. Aí eu vou aguentando por mais tempo, chego aqui e resolvo abrir uma outra operação. E essa aqui não estão maduras ainda para gerar lucro. Eu pego mais um empréstimo, é 300 para abrir, eu vou pegar 500 de novo, porque vai dar uma saúde no meu caixa e eu vou conseguir me manter por mais tempo até que essas operações aqui amadureçam. Ok, a segunda operação aqui começou a ficar mais madura, eu vou lá e abrir a terceira. Eu ainda tenho 2 operações, a operação 0 e a operação 1 ou 2. A operação 1, né, a primeira, e a operação 2 estão mais maduros, mas elas ainda não conseguem gerar o caixa para ajudar essa operação, ajudar a quarta operação e ajudar a pagar todos os empréstimos. E isso aqui vai acontecendo ao longo do tempo. Isso pode durar 3, 4, 5 anos, ou até mais. Já vi durar até 10 anos uma operação como essa, assim, empréstimo em cima de empréstimo. Então acaba que a empresa começa a focar em manter a operação viável através de captação de recursos. E isso pode ser viável por um tempo, pode parecer que funciona, mas vai chegar algum momento em que a corda vai arrebentar. Não vai dar para ficar mais dando corda no financeiro ali, através de antecipação, através de endividamento. E isso, para ser solucionado, tem que voltar lá no passado e ter uma boa DRE, um bom balanço, uma boa DFC, para mostrar a viabilidade de abrir novas lojas e ver se realmente o caixa seria o suficiente para pagar esses investimentos ou para conseguir girar essa roda. O que acaba acontecendo nesse cenário é que as empresas entram nisso aqui sem um planejamento estratégico eficiente e acabam falindo, endividadas e não conseguem seguir. É impossível abrir através de endividamento? Não, não é. A questão é que, quando você vê isso sendo feito por uma empresa profissional, o que eles fazem? Eles determinam o fluxo de tempo, ponto A, ponto B, determinam como vão chegar lá e eles podem entender que nos 5, 6, 7 primeiros anos eu só vou fechar no prejuízo. Só que eu planejei o caixa necessário para isso aqui, eu tenho suporte, eu tenho estrutura para conseguir durar esse tempo, porque no ponto B a minha meta é fazer um M&A. Então eu posso chegar lá com prejuízo desde que eu tenha um faturamento alto, desde que um EBITDA ajustado me dê uma certa rentabilidade, por mais que eu tenha depreciação. Por mais que eu tenha, por exemplo, a amortização muito alta. Eu posso estar com caixa negativo, mas eu posso estar com EBITDA positivo. Então eu desenhei uma operação porque lá na frente eu queria vender ela. O que não pode acontecer é você entrar nesse tipo de operação sem ter um planejamento. Ah, eu quero fazer o quê? Não, quero fazer a empresa dar certo. Beleza, mas para a empresa dar certo tem que ter caixa. Então tem que abrir de forma gradual. Ah não, eu quero vender a operação para terceiros. Aí tudo bem, você pode crescer de forma estruturada até gerando um certo déficit de caixa, desde que você tenha um plano muito bom e atrativo para investidores que podem olhar e falar, não, vou colocar dinheiro, vou liquidar essas dívidas e a empresa já está dando rentabilidade. Então, não é um problema você agir em estratégias distintas. Você pode agir numa estratégia de não gerar lucro, você vai vender aquilo ali e a pessoa busca o lucro. Você pode agir numa estratégia de se endividar para crescer, mas criar atividade por volume. Ou você pode se adaptar a uma estratégia de crescimento sustentável. Não tem fórmula mágica, qual que é a melhor delas. O importante é você visualizar que existem essas possibilidades e, a partir disso, analisar o cenário em cada uma das situações e ter um plano estratégico bom. Seja para você chegar no final com o resultado zerado, ou seja para você ter uma operação, mesmo que menor, mais lucrativa. A maior dificuldade de um planejamento estratégico não está em planejar. O segredo de um planejamento estratégico está em controlar as ações, em gerenciar aquilo que deve ser executado para garantir que aquele planejamento seja de fato realizado dentro da companhia. E sabe qual que é o maior problema? Para você executar um planejamento estratégico, pode demorar mais de um ano. Você teria que gerenciar as tarefas por mais de um ano. E é diante disso, diante desse problema,
que eu já vi acontecer em centenas de empresas que eu atendo, que eu decidi fazer uma imersão em planejamento estratégico. Só que essa imersão não vai estar focada em elaboração de planejamento estratégico, definição de metas, objetivos simplesmente. Esse planejamento estratégico vai estar focado em controle, em ações e em reuniões de resultado que geram vida para a empresa. Então não se esquece, a nossa imersão vai acontecer no final do mês de fevereiro, o link está na descrição. E você vai conseguir, dentro dessa imersão, entender realmente os controles que você deve aplicar no seu negócio para que o seu planejamento estratégico esse ano saia do papel e se torne resultado. Nos vemos lá. E antes de sair, se inscreve no canal também, marca o sininho, porque isso ajuda a gente a levar esse conhecimento para mais pessoas e isso traz mais oportunidades para todo mundo que é desse mercado. E se você quiser ver a gente nas redes sociais, onde a gente posta conteúdos mais dinâmicos do dia a dia, é Carlos Pires Consultor, ProEstado ou Resultado em Foco em todas as redes. Muito obrigado e até o próximo.